A voz do deserto. A voz da voz. Há muito tipo de deserto. Embora o mais conhecido seja um descampado em lugar quente e arenoso, longe da civilização, a habitação de animais nocivos e peçonhentos e na ausência acentuada de água. Mas há desertos de campinas, matas virgens, água a perder de vista, sem vida animal, demasiadamente frio, acumulado de arranha-céus, superpopulosos e isolado entre 5 pessoas de uma família, ou de um homem só e sozinho, em meio a uma multidão de incomunicáveis. Entre insensíveis, o homem se sentirá ignorado, desprezado e rejeitado. Mas Deus, amo esta frase, assim que fez o homem, ainda que em novidade de tudo em sua volta, em antecipados amparos, proteções, socorro pela sua palavra, disse: não é bom que o homem esteja só. Deus se pôs e se fez a primeira, principal e mais pronta companhia de todos e de qualquer um dos homens, desde quando lhe fez uma companheira e lhe rodeou de vida sob sua autoridade, até que se manifestou a voz do que socorre em todos os desertos do homem. Onde estás? Esta é a voz do que clama no deserto, em voz viva do Verbo que fez todas as coisas que existem. É desta maravilhosa voz que queremos falar, porquanto somente no ouvir de sua novidade o homem recebe a fé que lhe mostra a fonte d'água que salta para a vida eterna e transformará a todos os seus desertos em fontes e mananciais. A voz, na voz do que clama no deserto. A voz no deserto. Há uma voz clamando nesse deserto atual do homem, para que, sendo crida, lhe produza a fé que chama as coisas que ainda não são como se já fossem, e fé que lhe dá a certeza de que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. É a voz clamando nesse deserto que diz: melhor é o fim das coisas que o início delas. Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festas. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Depois da morte, segue-se o juízo justo, não um juízo cruel, insensível e sem misericórdia. Esta misericordiosa voz, ainda clamando no deserto, diz: os misericordiosos alcançarão misericórdia. A misericórdia triunfa do juízo. Há um Deus, e voz, e companhia, e amigo ao lado de cada um, batendo à porta de sua aflição e se convidando a pousar na sua casa. E ele, na casa do Senhor, tabernáculo, tendas, barracos, templos não feitos por mãos, mas céus, mais que os céus dos céus lhe poderiam conter. A voz do deserto. Deserto entre montes.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmos 121, 1 a 8. O pregador disse: deveras revolvi todas as coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Eclesiastes 9, 1. Fé em Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Romanos 3, 1 a 8. Cheio de Cristo. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segundo aos Coríntios 3, 11. A pergunta em redor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 25 a 30. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, 10 a 13.